Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Victor Mota hoje, nesse dia onde nós tivemos aqui grandes repercussões. O Brasil hoje acordou pegando fogo, né? A verdade foi essa. Depois da matéria da Metrópole, né? Nós ficamos todos preocupados e com razão, porque falava-se já em uma eventual prisão de Jair Messias Bolsonaro. E com isso, né, nós já passamos o dia inteiro aqui correndo atrás de matéria. Eu mesmo entrei em contato com a Metrópole, liguei para a Metrópole, falei, vem cá, agora vocês expliquem esse negócio aí, porque o negócio vai ficar mal pro lado de vocês, né? A gente já tá aqui, olha, já divulgando e querendo saber, as pessoas estão nos perguntando, nos ligando também, né, nós que somos comunicadores, enfim. Foi um grande reboliço no dia de hoje por conta da matéria de Paulo Capelli, tá, do Metrópolis. E nós sabemos que essa matéria foi do dia 18/3, né? Matéria do dia 18/3, matéria não, o acontecido, o pedido, o protocolo, né, que fez ali a petista Liane Cirne, fez protocolou o pedido de prisão preventiva, né, alegando ali que havia de fato uma tentativa de obstrução da justiça, de também minimizar ali os poderes, né, o poder judiciário no caso, e o STF em si, em relação à população. Mas a gente sabe que hoje essa matéria saiu, ela não foi à toa, tá? Paulo Capelli tem grande influência, a gente sabe que ficou aquela pulguinha atrás da orelha, né? Alguma coisa está acontecendo de fato e nós fomos atrás e buscamos até que agora saiu a notícia, tá? Então a PGR se manifestou, tá? E se posicionou contra a prisão de Bolsonaro. Tá bom? Já estamos tendo vários fatos ocorrendo no nosso país hoje, no dia de hoje, por exemplo, né, na Câmara, no Congresso, temos ali a Carol Deltoni, temos ali todos os parlamentares, Gustavo Gaia, o Carlos Jordi, todos estão ali no Congresso hoje, eu vou trazer para vocês esses vídeos também, falando sobre a obstrução que está ocorrendo, tá? Então nós já estamos tendo uma crise institucional já instaurada no país. Isso é fato, eu falei ontem na live de ontem, nós estamos tendo uma crise institucional, sim, a partir desse momento, quando a Câmara e quando o Congresso começa a se manifestar contra os poderes exacerbados do STF, nós temos aí já, né, uma crise institucional, porque eles já estão obstruindo as votações nas casas. Então, olha só, pessoal, vou trazer para vocês a matéria no dia de hoje. Quero dar boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo, tá? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós iniciamos um pouquinho mais cedo, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui a matéria, então, já em primeira mão, né? Tivemos aqui uma queda aqui de energia, mas já retornamos e a matéria está aqui, olha. Prontinho, já está aqui já para os senhores, olha, PGR se posiciona contra a prisão de Bolsonaro, tá? A gente sabe muito bem que isso seria, na verdade, se realmente a PGR se manifestasse a favor da prisão de Bolsonaro, nós teríamos uma grande comoção social, o Brasil ia pegar fogo, colapso total, já está colapsando, tá? Já está colapsando, porque o projeto de anistia está sendo já colocado ali como prioridade, tá? Prioridade, tá? Eu vou trazer para vocês, Carol Deltoni, já estão obstruindo, né, os votos nas casas, então temos aí já algo acontecendo que é grave, tá? Grave, porque a gente sabe muito bem que os deputados, os senadores já estão começando a se movimentar. Inclusive eu vou trazer para vocês aqui uma movimentação do PL em relação ao STF, utilizando-se de dispositivos constitucionais, tá? Para poder colocar o STF no lugar dele. E eu vou trazer para vocês isso e muito mais hoje, tá? Então vamos iniciando aqui a nossa live. Deixa eu colocar aqui para os senhores a matéria. E essa matéria acabou de sair, pessoal. Acabou de sair. Eu estava aqui, nós
íamos entrar sem que eu tivesse acesso ainda a essa matéria aqui, mas eu recebi aqui do meu querido Mário do Direita no Brasil. Ele me mandou para mim aqui, eu acho que ele sentiu lá, né? Ele falou, ó, pera aí, Vitor, mandou para mim aqui na hora eu tava entrando, que eu ia entrar, chegou a matéria, tive que mudar tudo, mudei o título da nossa live, mudei foi tudo. Então, pessoal, olha só, vamos iniciar aqui. Estou abrindo tudo novamente aqui. Então a PGR se posicionou contra a prisão do Bolsonaro, tá? Procurador-Geral da República, Paulo Gunes, se posicionou contra a prisão da preventiva de Jair Messias Bolsonaro, tá? O Procurador-Geral, Paulo Gunes, se manifestou nessa quarta-feira, dia 2, contra a prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro. O pedido do parecer da PGR tinha sido solicitado em 18 de março pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, tá? Conforme noticiou Metrópolis na coluna de Paulo Capelli, mais cedo, né? Então o despacho de Moraes foi feito no âmbito de uma notícia crime no qual os dois advogados argumentavam que Bolsonaro teria tentado obstruir a justiça ao convocar atos pró-anistia aos condenados pelo 8/1. Os dois advogados também acusavam o ex-presidente da República de iniciar novos atos que comprometem a ordem pública e a estabilidade democrática, bem como a coação no curso do processo. Pessoal, olha só, esses dois advogados, na verdade, são dois petistas, tá? Que, na verdade, falam tanto em democracia, mas estavam, na verdade, querendo cercear e calar o direito que a população tem de pedir, tá? E Jair Messias Bolsonaro também de pedir a anistia daqueles que estão presos injustamente do 8/1, aqueles que foram presos, tá? Em uma instância julgados, estão sendo julgados com penas altíssimas, dizendo que os mesmos iam dar um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado onde não havia forças armadas, não havia armas, não havia uma liderança, havia sim o povo para tudo que é lado, em uma manifestação que saiu do controle, obviamente, onde tiveram baderneiros, também tiveram ali infiltrados que também ocasionaram o quebra-quebra, mas pessoas que fugiram, muitas delas idosos que fugiram para os estabelecimentos internos e que nada quebraram, mas estavam ali se protegendo de bombas que estavam sendo tacadas, lacrimogênio. É uma coisa de maluco. E agora estes estão presos, inclusive, né? Temos idosos presos. E são idosos que jamais deveriam estar nessa situação. É uma situação insalubre. É uma situação que não convém e não deveriam, de fato, nem estar ali, tá? Então, assim, nós temos aqui, olha, uma manifestação que é legítima e legal. Você se manifestar no país é legítimo e legal. Não há nada que se falar em ilegalidade, em coação, obstrução da justiça. Aonde que está se obstruindo a justiça? As pessoas estão pedindo, na verdade, a justiça, o equilíbrio, o princípio da razoabilidade, que ele seja observado dentro dos processos. Não está tendo a observância dos princípios que regem a nossa Constituição e o devido processo legal, que é um deles, o princípio da razoabilidade, a dosimetria da pena sendo aplicada e a individualização também da pena sendo aplicada conforme. Agora, as competências estão sendo desrespeitadas, né? A gente sabe muito bem disso, as competências, e também elas estão sendo julgadas em instância onde não há para onde mais recorrer. Como o próprio ministro falou, né? Julgamos ali no calor da emoção, estávamos ali com o coração. Enfim, o juiz que julga assim não é juiz. O juiz ele precisa ser imparcial, ou melhor, ele nem julgava, né? Devia nem ter julgado. Essa é a palavra, seria o correto, né? Mas então, olha só,
Aí tivemos essa situação, pessoal. Então, isso aqui, olha, sobre a prisão, tá? Eu vou trazer aqui, olha, mas a gente teve manifestações importantes nesse dia, tá? Do Malafaia, por exemplo. Malafaia veio com sangue nos olhos aqui, ó. Vou trazer para vocês aqui o que ele falou. Antes do Malafaia, não, vou trazer o Malafaia logo. O Malafaia tocou aqui, olha, o terror. É isso aí, olha. Vocês percebem que a revolta popular, ela é certa, tá? Ela é certa. Mais certo do que isso, não há. Prontinho, voltamos. Tivemos uma queda aqui, estamos tendo essa queda aqui constante, né? Os senhores já observaram que o negócio aqui tá complicado, né? Mas voltou. Tá funcionando aí direitinho agora, Patrícia? Mandar aqui um grande abraço, tá? Para minha irmã patriota, Patrícia Alves, Antônio Aparecido, que está conosco, todos vocês que estão na moita, né? Muito obrigado pela presença dos senhores, sejam sempre muito bem-vindos, tá? Então, pessoal, o que eu tava falando aqui era, se não cair de novo, se cair eu não volto mais, tá? Já desisto desse negócio, vou jogar a toalha. Então, olha só, o que eu tava falando em relação ao... Até perdi aqui o que eu ia falar. Em relação, tá, essa questão deles, do Moraes ter que enviar ainda para Paulo Gonet. Não precisava nem enviar para Paulo Gonet, tá? Porque nós sabemos muito bem, ele sabe muito bem, tá? Mas ele enviou para fazer uma pressão. Olha, vamos ver o que vai acontecer. Vamos testar, vamos fazer um teste social, né? Vamos fazer o teste para ver como é que as pessoas vão reagir. Mas eles já viram que a reação ela foi ao extremo. As pessoas foram... Hoje o clima, a temperatura subiu de uma tal forma que ela veio... de manhã, quando eu vi, ela já estava ali acima, quase batendo ali o ponto de ebulição. Porque as pessoas já estavam né, procurando e querendo saber o que estava de fato ocorrendo para saber quais seriam as diretrizes daqui para frente. Porque se eles acham que o povo não vai fazer nada,
é também, né, muita ingenuidade. O povo vai fazer, o povo vai para as ruas, o povo vai manifestar, o povo vai parar o Brasil, tá? Vai parar o Brasil, não sou eu que estou falando. Você pergunta para qualquer pessoa na rua, o Brasil vai parar, tá? Isso aqui, olha, e aí a gente tem um bando de vagabundo, petista, vagabundos, tá? Que querem impedir um ato legítimo, tá? As pessoas podem manifestar no Brasil sem pedir autorização. Está na Constituição Federal, basta você informar as autoridades, para que elas saibam, né? Obviamente, para que elas possam ali, inclusive, fazer a segurança dos que vão manifestar. Mas você não tem que ter autorização. Está no artigo 5º. Deveres e direitos e deveres fundamentais. Logo no início do artigo 5º. Você não precisa pedir autorização. Você só basta informar. Informar. Agora, se você for fazer apologia ao crime, alguma coisa, não. Aí é outra coisa. Aí vocês vão preso, né? Chegar lá e fazer apologia a drogas, por exemplo. Cara, vai preso, porra. Agora, você chegar lá para você fazer uma manifestação pedindo a liberdade, tá? E a justiça, a anistia aqueles, tá? Que muitos ali caíram num balaio de um gato, entraram num caldeirão só. O que isso tem de mais? Isso é, na verdade, o que nós estamos fazendo é sendo humanos, coisas que esses esquerdistas eles não são. Foram os primeiros a pedir anistia, tá? Após 64. Foram os primeiros. E recebem 10 mil hoje na sua conta, tá? Se vocês não sabem, Lula recebe 10 mil todo mês ali, ó. Ele foi anistiado. José Dirceu, Dilma, todos eles recebem uma grana. 10 pau por mês. Você rala para ganhar 10 pau, você nunca nem conseguiu ganhar 10 pau, eles ganham 10 pau, sabe como? Assim, olha, de olho fechado, dormindo. E aí você quer o quê? Né? E a gente não pode pedir anistia para aqueles que estavam lá e que caíram no balaio do gato, que caíram lá no meio do caldeirão, que foram colocados sem individualização das suas penas, onde os processos estão sendo julgados em lotes, porra! Em lotes, não estão sendo julgados os processos individuais. É isso que as pessoas não observam. Olha só, eu vou trazer isso aqui, olha. Olha aqui, essa aqui, ó, para ficar bem estampada aqui, olha, a carinha dela, tá? A carinha dela é essa aqui, ó. É esse ser aqui, ó. Deixa eu ver, Liana Cristina da Costa Cirne, do PT, Recife, Pernambuco, é autora da notícia crime que pede prisão de Jair Messias Bolsonaro. Olha lá, que linda, ó, que bonita, né? Cara, vou te contar, viu? Olha só, dá até nojo, tá? Uma pessoa que faz um negócio desse, tá? Pra poder... o que? Incendiar o país? Mas a gente sabe que não é só isso. Também tem aí, olha, também tem combinados. Ó, você me provoca, o STF precisa ser provocado. Você me provoca e eu vou fazer e a gente vai fazer a jogada, né? E assim tem trabalhado PT, né? PT e justiça. Você me provoca e eu vou lá e... PGR, e aí? Dá o seu parecer. Já fui provocado. Agora, Paulo Gonet, ele foi muito inteligente, tá? Foi muito inteligente, porque, como Malafaia falou, ele ia jogar, né, o seu nome, sua carreira no lixo. De fato. Eu vou colocar aqui para vocês, falando aqui de forma um pouquinho mais técnica. Acredito que seja importante a gente trabalhar, né, com a técnica também, tá? E jurídica. Eu vou trazer aqui para os senhores agora o advogado Jeffrey Schicchini falando a respeito dessa situação, tá? Amanhecemos com essa bomba.
Moraes manda a PGR se manifestar sobre prisão de Bolsonaro. A verdade é, Alexandre de Moraes quer prender Bolsonaro, não pode prender de ofício, então pediu para que a PGR peça a prisão de Bolsonaro. Bolsonaro está correndo seríssimos riscos de ser preso a qualquer momento. O que aconteceu é, o PT pediu a prisão do Bolsonaro para garantia da ordem pública, porque Bolsonaro estaria convocando manifestações a favor da anistia. Só que, e aqui está a sacanagem, o PT não é legitimado a pedir a prisão de alguém. O PT não é delegado de polícia, o PT não é vítima de nada, o PT não é Ministério Público. Olhem a sacanagem aqui. Ante esse pedido do PT, o que deveria o ministro ter feito? Arquivar imediatamente, de ofício, esse pedido do PT. O ministro deveria ter dito: o PT, esse partido político, não é legitimado a pedir prisão de ninguém. Arquive-se imediatamente o pedido. Mas não. O que ele faz? Contra a legislação processual penal, ele encaminha esse pedido atécnico, ilegítimo, ilegal à PGR, para que a PGR se manifeste. Um verdadeiro absurdo. Tá claro que esse encaminhamento à PGR é para contornar esse vício, é para contornar essa ilegalidade, e então a PGR, pedindo a prisão, ele, juiz, pode decretar a prisão. Durante um processo, e estamos nessa fase processual, só o Ministério Público pode pedir a prisão do processado. Nem o delegado de polícia poderia pedir a prisão do Bolsonaro neste caso, porque já existe um processo, já acabou o inquérito, então nem o delegado de polícia, na fase processual, pode pedir uma prisão. Só a PGR pode pedir a prisão do Bolsonaro. Por isso é absurdo. Se quer receber esse pedido do PT, deveria ter arquivado de ofício. Agora, está com o Ministério Público. Se o Ministério Público, na pessoa do chefe máximo do MP, Procurador-Geral da República, pedir a prisão do Bolsonaro, Alexandre de Moraes poderá decretar para garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública é um requisito que admite a prisão preventiva quando está ocorrendo novos crimes, quando há reiteração delitiva ou risco concreto mediante provas da possível prática de crimes. Garantia da ordem pública é para evitar a prática de crimes. Pergunto, convocar uma manifestação é crime no Brasil? Convocar uma manifestação pelo direito legítimo constitucionalmente assegurado a anistia é crime no Brasil? Agora, sabemos ser um jogo de cartas marcadas, sabemos que lei não há mais nesse caso, estão criando suas próprias regras, suas próprias leis, suas próprias provas, por isso sabemos que nesse novo mundo ditatorial, Bolsonaro está correndo seríssimos riscos de ser preso. E se preso for, sabemos que será uma prisão ilegal. Mas pouco importa para essa gente, o que eles querem é acabar com o Bolsonaro. O que eles querem é Bolsonaro preso. Está nítido que estão criando, como sempre fazem, um motivo para prender Bolsonaro. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado criminalista, professor de processo penal, estou acompanhando de perto esse caso e trarei notícias processuais atualizadas para vocês. Tem muita água para rolar, isso daqui é absurdo, atécnico, manifestamente ilegal do início ao fim. Muito bem, muito bem. Chiquini trouxe aí Jeffrey Chiquini, advogado conceituadíssimo, tá? Entre o meio jurídico, tá? Professor de direito processual. Ele poderia ir lá no STF dar uma aula, né? Acho que eles estão precisando de uma aula. Ora, você recebe um pedido de prisão que nem mesmo um delegado pode pedir porque o processo já está em curso, em andamento. Não há que se falar em pedido de prisão, ainda mais se tratando da oposição, que a gente sabe que é o PT, tá? Política,
que eles querem ver o Bolsonaro de qualquer forma, seja como for, ética ou antieticamente, imoral ou moralmente, para eles não tem diferença. Eles querem ver o Bolsonaro fora da corrida de 2026. Isso é fato. Então, um ministro com seu saber, notório saber jurídico, do cacete, podia receber, falar, não, isso aqui não serve, isso aqui tem que ser arquivado. Isso aqui tem que ser arquivado. Mas não, ele pegou o processo e manda para Paulo Gonet. Né? Paulo Gonet segura essa batata quente, que segurou uma batata quente, que hoje o bicho pegou no país. A gente sabe muito bem que isso causou uma repercussão imensa no país, imensa em todos os aspectos, até porque hoje a gente está tratando no Congresso, eu vou trazer para os senhores aqui, sobre a questão da anistia, a obstrução que está ocorrendo hoje no Congresso, tá? E tivemos, inclusive, a presença de Alexandre de Moraes no Congresso hoje. Vocês estão sabendo disso? Ele foi lá hoje. Fora aqui uma denúncia que o Deltan Dallagnol faz aqui de ameaça. Fora as ameaças de WhatsApp que Deltan Dallagnol, eu vou trazer esse vídeo para vocês, estão fazendo para os parlamentares. Os jornalistas já receberam, que recebem tudo, né? Esses porta-voz de boca de quintal já receberam tudo. Agora os parlamentares estão recebendo. E quem diz é o Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol chegou e falou, ó. Então vou trazer aqui para os senhores aqui verem. Já vou vir falar com o chat, tá? É revoltante, pessoal, é revoltante. Eu fico muito puto. E com razão, acho que vocês também ficam, tá? A gente sabe que o nosso país está passando por um momento dificílimo em relação à economia, né? Fora as outras questões que a gente sabe que estão de mal a pior. E a gente ainda tem essas questões, sabe, que são injustiças. Olha só isso aqui, ó. Deixa eu verificar aqui. Deltan Dallagnol fazendo essa denúncia aqui, olha, que eu acabei de falar. Aqui. Achei. É tanta coisa. É um absurdo. Agora, ministros do STF estão ameaçando deputados que vão votar a anistia dos presos do 8 de janeiro, por meio de mensagens de zap. Sim, eles estão cada vez mais ousados e estão preocupados com o fato de que a anistia aos presos do 8 de janeiro vai mesmo passar na Câmara. E por isso eles têm intensificado seus esforços para barrar a anistia, até mesmo por atos abusivos. Confere aqui esse absurdo. Olha, a Daniela Lima, mais conhecida como Zapiela Lima, disse ao vivo que os ministros do STF passaram a mandar mensagens ameaçadoras para os deputados com provocações contra a anistia. Confere aí. Mensagens, né, de integrantes do Supremo Tribunal Federal que foram encaminhadas também a parlamentares com os quais eles conversam. E a pergunta era essa aí, Leilane, que você está vendo. Ou seja, o Congresso quer pena de 12 anos para receptação, pena de 12 anos para roubo e anistia para golpista? Olha, não é errado nem proibido que o ministro do Supremo fale com parlamentares a respeito de assuntos do debate público ou legislativo. Mas isso se torna errado quando acontecem 3 coisas que estão acontecendo agora. Primeiro, os ministros estão em todos os dias da imprensa mandando recados para os parlamentares em tons ameaçadores do tipo: olha, quem apoiar ou aprovar a anistia pode vir a ser investigado em inquérito. Segundo, os ministros dizem que qualquer coisa que for aprovada no Congresso vai ser derrubada por eles mesmos, sem nem saber o conteúdo, o que mostra que a decisão tem caráter político. Terceiro, e mais importante, os ministros têm nas suas mãos instrumentos de pressão contra os parlamentares e estão efetivamente usando esses instrumentos de pressão e de modo indevido. Não faz nem uma semana que saiu a notícia de que o Alexandre de Moraes puxou de volta para o Supremo investigações contra Ricardo Salles, contra mim, contra Gilberto Kassab, tudo com o objetivo de, segundo disse a própria imprensa, usar esses processos como uma arma política contra a anistia. É uma violação à separação de poderes, é uma interferência indevida do judiciário no legislativo, é um abuso porque você não está aplicando a lei, sim as vontades pessoais dos ministros. E é inacreditável ainda que os jornalistas nunca critiquem os ministros, mesmo quando eles estão fazendo algo tão evidentemente ilegal. Mas esse desespero do STF é sinal de que eles estão muito preocupados, porque a anistia vai mesmo passar. Se eles estivessem despreocupados, relaxados, eles não estariam fazendo nada disso. Então, quanto mais chiliques os ministros derem na imprensa, mais perto nós estaremos da anistia. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha desse recadinho? Aí, vocês viram aí a denúncia, né? A denúncia feita hoje
e eles estão recebendo, de fato, as mensagens pelo WhatsApp. Tivemos aí Alexandre de Moraes no Congresso hoje, tá? Num dia delicadíssimo, até porque ontem, eu vou trazer para os senhores aqui, olha, falando aqui em obstrução, tá? Das casas, ontem nós tivemos aqui uma manifestação duríssima do advogado e do delegado Ramagem. Eu vou trazer aqui para os senhores aqui, olha, para que a gente possa também ver o que já está sendo, o PL está se movimentando de uma forma, tá, como eu nunca tinha visto antes. Verifiquem só essa parte aqui. Nós convidamos vocês para essa coletiva, haja vista é de conhecimento público, na semana passada, de que o nosso colega deputado delegado Ramagem é um dos envolvidos e se tornaram réu na ação que transcorre junto ao Supremo Tribunal Federal. Como decisão interna do partido, e me acompanha aqui o advogado, Dr. Bessa, que é advogado do Partido Liberal, nós tomamos a decisão constitucional de um recurso que juridicamente quem vai falar sobre ela, logo após a minha fala, será o Dr. Bessa, para respaldarmos o nosso colega, deputado delegado Ramagem, que tem de todo o nosso partido, toda a nossa solidariedade, apoio. Conhecemos a idoneidade, a seriedade do trabalho do delegado Ramagem como parlamentar e que em nenhum momento o Partido Liberal vai abrir mão das prerrogativas constitucionais do artigo 53 na proteção de um homem probo, de um homem que sempre prestou seus serviços, inclusive quando delegado da Polícia Federal, e em nada mancha a sua história. Nós, como colegas do PL, estaremos ao lado de Vossa Excelência, deputado delegado Ramagem, nesta sua luta em todas as circunstâncias. E após a fala jurídica do Dr. Bessa, Vossa Excelência pode saber que da liderança do partido, liderança da oposição na pessoa do Zucco, liderança da minoria na figura da deputada Carol Detone, nós vamos conversar com todos os demais partidos para que os direitos de Vossa Excelência preconizado no artigo 53 da Constituição seja respeitado por essa casa. Essa casa não pode continuar sendo uma subserviente de outro poder. Nós precisamos nos comportar como um poder tal como a Constituição preconiza. Somos 3 poderes interdependentes entre si e que nós temos todas as prerrogativas nossas a serem defendidas por todos nós. A Vossa Excelência, deputado Ramagem, a liderança, em nome do Partido Liberal, como líder de todos esses deputados que estão aqui, o senador Rogério Marinho, que está aqui ao meu lado, líder da oposição no Senado, nós estaremos ao lado do delegado Ramagem nesta batalha e não faltará do PL luta para que nós possamos provar que o deputado Ramagem tem sim que ter respeitadas todas as suas prerrogativas constitucionais. Vai falar agora o delegado, o advogado Bessa, e antes o deputado Ramagem quer fazer uso da palavra, ele faz uso agora. Depois você quiser falar. Uma boa tarde a todos. Todos nós sabemos, se há uma análise isenta e parcial, que no Brasil hoje nós vivemos uma sobreposição de poderes. Há uma usurpação pelo judiciário das competências do legislativo. E que nós vemos atualmente é uma forçação de controle de parlamentares pelo judiciário. Nós estamos achando normal, nos acostumando a ver atropelos constitucionais ao texto constitucional, instauração de inquéritos de forma irregular, quebra do devido processo, destruição da ampla defesa e das garantias de liberdade. Se entrarem na casa do cidadão comum sem fundamento plausível, razoável, já é um absurdo. Entrar na residência, no gabinete de um parlamentar, além disso, é uma violação do mandato, é uma violação desse parlamento. Pessoal, em resumo, tá?
é muito extenso aqui, vocês já sabem mais ou menos o que, todos já sabemos qual que é a linha de pensamento, até porque são os fatos que vêm ocorrendo no nosso país. De fato, os poderes estão sendo atropelados, o poder legislativo está sendo atropelado, esmagado pelo judiciário. Parlamentar tendo sua voz, seu direito de fala em tribuna, tá? Sendo julgado pelo seu direito de fala, que vai contra isso, contra o artigo 53, tá? Da Constituição. Sabemos que é inviolável seu direito de fala, opinião, voto, enfim. Isso aí a gente já sabe. Isso tem ocorrido constantemente. Agora, Ramagem e o PL se posicionou. Tá? E vão apertar, estão apertando o STF de uma forma como eu nunca vi antes. Agora eles estão realmente começando a tomar posicionamentos, porque a coisa também começou a apertar para o lado deles. Começou a pegar também. Você sabe que hoje, né, temos aí parlamentares que estão com medo de falar. Coisa que isso nunca aconteceu na história, né? Assim, recente. Parlamentares hoje estão com medo de falar por conta do judiciário. Então, olha só. Estamos tendo aqui, olha, vou trazer aqui para os senhores a fala de Carlos Jordi, tá, em tribuna, sobre a obstrução que eles já deram início. Há pautas mais prioritárias para o Brasil. Nós da oposição estamos em obstrução, enquanto não for pautado o PL da anistia. Hoje nós estamos votando aqui essa medida provisória que abre crédito extraordinário para prover recursos para medidas emergenciais relacionadas à crise climática recente, com queimadas e secas persistentes. Mas vamos entender o que é um crédito extraordinário. De acordo com a Lei 4.320, que institui normas de direito financeiro no nosso país, o crédito extraordinário é para atender despesas urgentes e imprevisíveis, como decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Mas como assim, despesas imprevisíveis? A Amazônia está em chamas desde o começo do governo Lula. Nós estamos vendo o Pantanal com recorde de incêndios desde o começo desse desgoverno. Está aumentando cada vez mais os incêndios, as queimadas. E agora eles querem falar que é imprevisível. Pelo contrário, isso é totalmente previsível. E agora querem abrir R$1 bilhão de crédito extraordinário. Um cheque em branco. Eu ouvi aqui deputadas do PT falando que isso é decorrente de mudanças climáticas. Mas como assim? Quando era no governo Bolsonaro, era culpa do Bolsonaro. Agora que é governo Lula, é culpa das mudanças climáticas? Uma ova. É culpa da irresponsabilidade, da ineficácia, da ineficiência desse desgoverno. E aí querem um cheque em branco para poderem torrar da forma que quiserem. Aliás, eu tô com saudade dos artistas globais, da Greta, aqueles artistas cantando Salve Amazônia. Onde estão esses? Agora culpam as mudanças climáticas. Não vai passar com a nossa digital. Nós temos responsabilidade. Até porque há pautas mais prioritárias para o Brasil. Nós da oposição estamos em obstrução, enquanto não for pautado o PL da anistia. Porque foram pessoas que estão sendo utilizadas como bois de piranha. Pessoas, algumas delas cometeram vandalismo sim e deveriam ser punidos na medida dos seus atos e em respeito à individualização das penas e de condutas. Mas muitas delas estavam simplesmente se manifestando e não estavam cometendo nenhum crime, nenhuma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, como o senhor Alexandre de Moraes e esse consórcio quer fazer parecer. Estão fazendo essa covardia com essas pessoas para poder condenar o presidente Bolsonaro. Estamos em obstrução. Pois é, já está em obstrução. Queria, antes de fazer o comentário aqui, né, dar falar aqui com a Banda Lua de Mel, que está aqui presente conosco, né, no chat. Francisca Souza, Ricardo 1988, grande abraço, Ricardo. A Gladys dos Santos, minha irmã querida Gladys. Eu tava com saudade de você, Gladys, estava te esperando aqui no chat. Chegou aqui também, junto conosco. E todos vocês, a Patrícia Alves, minha querida irmã patriota. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Que estão nos assistindo.
Você que está na moita também, seja muito bem-vindo, participe aqui do nosso chat, você será super bem-vindo, super bem tratado aqui por essa família incrível que nós temos aqui, né, que eu só tenho muito orgulho, né, sou suspeito para falar de vocês, tá, que nos acompanham, estão aqui todos os dias conosco e fazendo, né, com muito carinho, né, esse trabalho junto comigo, que eu não trabalho sozinho, né, a gente está fazendo um trabalho aqui para o Brasil, obviamente, e eu trago aqui notícias, denúncias, fatos, análises muito importantes, né? Inclusive eu faço fichamentos. Ontem a gente fez aqui um fichamento fantástico na ordem cronológica dos fatos, né? Quem não assistiu a live de ontem, assista. É a live que fala aqui sobre o dia da mentira, né? A gente fez aqui uma live maravilhosa. Então, assim, é um trabalho espetacular que os senhores, sem os senhores eu não poderia fazer. De fato, os senhores são os responsáveis, né, por eu estar aqui hoje fazendo a live e fazendo esse trabalho aqui maravilhoso que é para o nosso país, é a nossa missão. Então, pessoal, olha só. Vou trazer aqui a Carol Deltoni falando também sobre obstrução, tá? Não é só... O bicho tá pegando lá no Congresso. Pessoal, hoje estamos em obstrução em todas as comissões, conseguimos derrubar a Comissão de Finanças e Tributação, eu e o deputado Paulo Blinski, agora vai encerrar os trabalhos aqui na CCJ, eu, o deputado Jordi, vários outros colegas ajudando na obstrução, também caiu a Comissão de Ética e vamos tentar levar essa obstrução ao plenário, porque até não pautarmos a anistia, não teremos outro foco aqui no nosso trabalho parlamentar, porque quem está preso injustamente tem urgência de sair. Um dia na prisão é uma eternidade. Acompanhe nosso trabalho aí e vamos em frente. O direito de obstrução é um direito regimental. Se nós estamos hoje aqui questionando que os trabalhos do Parlamento Brasileiro não podem prosseguir porque prerrogativas constitucionais de brasileiros e brasileiras estão sendo tolhidos por processos injustos de um foro que nem é o competente para julgar pessoas comuns. Se nós estamos defendendo o direito de brasileiros e brasileiras, eu acho muito engraçado que a esquerda, que foi beneficiada por anistia em dado momento da história, agora fecha os olhos à verdadeira injustiça que está acontecendo, dizendo que essas pessoas não mereceriam anistia. Basta ver o caso de várias dessas pessoas, que a gente vai ver que a anistia é para pacificar o país, é para trazer justiça, é para trazer o cumprimento do devido processo legal, há muito esquecido pela mais alta corte desse país, infelizmente. Mas a nós, parlamentares, cabe representar essas pessoas. Se elas não estão voz no alto dos processos, nós daremos voz aos direitos fundamentais de cada brasileiro e cada brasileira que está sendo atingido nesse processo. Por isso eu quero o acolhimento da minha questão de ordem para o bem dessa comissão. Senhores e senhoras deputados, está encerrada a votação. Vamos proceder à apuração dos votos. Atingiu o quórum ainda não? Então eu vou... Precisa encerrar a reunião. Gente, que momento histórico no nosso país, momento triste, tá? Momento onde estão sendo utilizados dispositivos extremos para que a gente possa libertar, tá? Pessoas que estão injustamente presas, que foram presas por uma instância, onde não havia competência para tal, né? Pelos seus crimes, por mais que tenham cometido aqueles que tenham vandalizado, que fossem penalizados pela instância, julgados pela instância comum, tá? Onde ali cabe recurso, cabe muito mais questões jurídicas envolvidas, onde eles podem recorrer. Agora a gente vê que essas pessoas estão presas. Fica você num quarto fechado, quando você estiver... A gente sabe, quando a gente fica doente, né? E a gente fica ali de cama, um dia, para mim, parece uma eternidade. Imagina essas pessoas num ambiente que não é sua casa, um ambiente insalubre, um ambiente que a gente sabe que é sujo, que não é limpo, é um ambiente que é degradante. É degradante. As pessoas estão ali passando, tá frio, fome, não estão no seio do seu lar, são pessoas comuns, não são marginais. Marginal até se adapta muito bem a isso. Você vê que os caras ficam ali, eles entram e saem com vida, saem até mais gordo. Gente, pessoas de bem não. Pessoas de bem você vê que o pessoal sai doente. Saem doentes. Quando não saem de lá mortos, como o Clezão.
As pessoas ficam debilitadas emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, tá? Espiritualmente essas pessoas saem de lá debilitadíssimas, porque é uma prova muito grande. Eu não faço ideia, tá, do que seja passar por isso, mas eu tenho um breve lampejo do que seja, porque a gente sabe que ficar longe da nossa casa, longe dos nossos familiares é muito difícil, dos filhos, de tudo, né? De tudo, do aconchego que nós temos, da água quente, né, que nós temos, da cama que nós temos, de tudo, do carinho familiar. Enfim, não há que se falar, tá? Eles precisam ser libertos já. É uma questão de urgência. E aqui, olha, pessoal, eles estão fazendo um trabalho magnífico agora. Olha só que eles se movimentaram e foram hoje, teve uma coletiva com Gustavo Gayer. Vou trazer para os senhores. Eu pedi essa oportunidade agora só para fazer um relato bem rápido. Só para fazer um relato de algo que aconteceu há alguns meses atrás. Eu estava andando pelos corredores do Congresso e encontrei um dos advogados desses prisioneiros políticos, uma advogada, na verdade, e ela começou a chorar. E ela me mostrou através de documentos que agora, você sabe, né, a sustentação só pode ser enviada através de download, né, internet digital. Não é mais sustentação oral no tribunal, no plenário, porque eles começaram a passar muita vergonha, os ministros do STF, quando começaram a ser indagados pelos advogados sobre essa absurda, essa aberração que é essas condenações. E aí essa advogada me mostrou que ela subiu no sistema a sustentação oral de 15 minutos, porque é esse o tempo que eles têm para fazer a defesa dos seus clientes, 15 minutos. Ela subiu a sustentação oral no sistema às 11 horas e 57 minutos da noite, nos últimos minutos do prazo que se poderia subir a sustentação oral. Pasmem, senhores, sabe que hora saiu a decisão de condenação? À 00:05. Uma distância de 8 minutos entre subir a sustentação oral, onde a defesa é feita, e a condenação ter sido proferida. Pessoal, vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu sempre falo desse fato, né? Esse fato de termos a sustentação oral sendo enviada, né? E temos aí as decisões sendo já divulgadas com vídeos que são, por exemplo, de 15 minutos, de 30 minutos, as decisões saem em 15. Ou seja, ou estão assistindo em 2.0, ou não estão nem assistindo nada. Que eu acredito mais na segunda hipótese, né? Que não estão assistindo nada. E aí os advogados que estão sendo impedidos de fazer a sustentação no ambiente físico, como deveria ser feito, mas a gente sabe que depois daquela fala do desembargador Sebastião Coelho, foi proibido. Passou a sustentação oral ser feita por videoconferência, por vídeo gravado, conferência nada, gravado. Isso aí é um fato, tá? Que eu sempre trago aqui aos senhores. Ou seja, nem assistir a defesa eles assistiram. Que justiça é essa? Por mais que muitos da imprensa e da esquerda possam discordar da direita, possam não gostar de nós, mas uma coisa tem que ser concordada: isso não é justiça. Nos últimos 4 anos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou 77 buscas e apreensões por palavras proferidas. Agora eu pergunto para os senhores e senhoras: quantas buscas e apreensões foram contra pessoas de esquerda? Vocês sabem? Nenhuma! 77 buscas e apreensões contra parlamentares, senador, comediantes, jornalistas, pessoas em comum, donas de casa. Isso é justiça? Eu digo que um superior que foi há muito testado pela ideologia totalitária.
E por que existe o Superior Tribunal Federal à Venezuela? É uma democracia? Justamente não, justamente por ter sido uma instituição sequestrada, ela deixou de ser. Nós podemos começar o processo de pacificação agora. Já não é mais uma questão de direita ou esquerda, é uma questão humanitária. Todos sabem que essas pessoas que estavam aqui eram inocentes, não sabiam, não houve golpe, não houve tentativa de golpe. Por isso que eu peço que todos da imprensa vão conosco até a oposição, lá na oposição agora, para vocês ouvirem essas pessoas. Elas precisam ter voz, porque nem na sustentação oral elas tiveram. Esse é o momento e nós vamos abrir agora para perguntas. Na inércia, já vou trazer já outro vídeo aqui, olha, para os senhores verem aqui como é a hipocrisia da esquerda. Ela fala, grita alto, tá? Tivemos aqui, olha, eu recebi esse vídeo aqui, baixei ele para que os senhores possam também apreciá-lo. Um vídeo que fala aqui, olha, sobre todos aqueles que tiveram ali sua anistia, conforme a gente sabe muito bem. Deixa eu só verificar se o... Aqui, essa ó. imagem aí pode causar um susto a você. Opa. Mas é de Lula nas ruas, na campanha, pela anistia, inclusive a anistia dele, no qual ele foi agraciado em agosto de 79 pelo general Figueiredo, então presidente. Detalhe interessante é que Lula recebe todo mês como anistiado mais de 10 mil reais. Não só ele, como a ex-presidente Dilma Rousseff, que era uma guerrilheira, participou de mais de 3 grupos revolucionários armados, roubou arma de quartel, sequestrou pessoas, inclusive o embaixador americano Charles Elbrick, que ela, junto com o MR8 que participava Gabeira inclusive foi quem alugou a casa que serviu de cativeiro para o embaixador. Sabe quantos anos de cadeia Dilma Rousseff pega? 6 anos e 1 mês. Quem melou lá de batom a estátua do Supremo Tribunal Federal, dos Todos Poderosos, 17 anos. Faz essa correlação aí, vê como as coisas evoluíram, né? Um detalhe também bem interessante. Houve uma troca de presos daquela época pela liberdade do embaixador Charles Elbrick, um embaixador americano. Sabe quem é libertado? José Disseu, um personagem. Um detalhe, José Disseu, então, depois de libertado, na troca, vai para Cuba, faz curso de guerrilha armada, volta clandestinamente para o Brasil com o nome de Carlos Henrique Gouveia de Mello. Pois é, vira um comerciante, empresário, casa, e nem a mulher dele, ele diz quem ele é. Tem filhos com ela, até o Zeca Disseu. Mas ele só diz a ela depois. Dá para ver a periculosidade desse pessoal. Ele pede também a de José Genuíno, que foi inclusive presidente do PT. José Genuíno participava também de luta armada na guerrilha do Araguaia. Pois é, minha gente. E todo esse pessoal, todo mês cai na conta corrente dele um dinheirinho por eles serem anistiados. E agora esse pessoal vai a público dizer que é contra a anistia de pessoas que participaram do 8 de janeiro, uma coisa muito bem elaborada por eles mesmos. Lula, no ato falho na entrevista, diz que não sabe como é que não houve resistência ali. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Alguém abriu para eles entrarem antes, alguém quebrou antes deles entrarem. Pergunta G. Dias, Lula, pergunta G. Dias. G. Dias e outro que você nomeou aí para outros cargos, deve saber. Pois é, Lula, mas eu queria agora terminar falando de você. Você não tem vergonha disso, não? Você não acha que é criminoso isso que você está fazendo, não? Porque se você não luta pelo menos pela democracia, você não luta por uma coisa que você não defende, lutar não, porque você não luta mais muita coisa, né? Você não defende pelo menos aquilo que você foi beneficiado, que você se beneficia todo mês. Você não está jogando o pouco que lhe resta de sua triste fim político na lata do lixo, não? Lula, deixa eu dar um conselho. Abraça essa causa. Liberta essas pessoas. Anistia para elas. É o mínimo que você pode fazer para não terminar sua vida como o maior hipócrita da política brasileira. Muito bem colocado. Vocês viram que vídeo fantástico. Explica, fala de toda a hipocrisia que hoje a esquerda se nega, né, a anistia do pessoal do 8/1. Então fica aqui, pessoal, a nossa indignação,
fica aqui o nosso pedido, né, de anistia já, tá, para os condenados, para os reféns do 8 do 1, porque são reféns, tá? São reféns do 8 do 1. Anistia já, porque a gente sabe muito bem que estes aí cometeram crimes, tá? Crimes de estourar, de bomba, de sequestro, tá? De todos os tipos. Crimes de todos os tipos. Estão anistiados, ainda ganhando, tá, dinheiro que sai do meu bolso, do seu bolso, tá? E eles recebem todo mês ali na sua conta de olhos fechados. E estes são os que não querem anistia e são contra a anistia, tá? E a gente sabe muito bem que isso é uma falta de vergonha na cara deles, porque eles querem, na verdade, tá, destruir a direita, a política, o Bolsonaro. Eles querem Bolsonaro fora, tá? E para isso não importa vidas. Para isso não importa nada. Para eles, tá? É isso aí. Eles querem que as pessoas fiquem aonde estão. Eu não posso usar a palavra, tá? Mas eles não estão se importando com a vida destes que estão hoje presos, tá? Injustamente do 8 do 1. Então fica aqui, pessoal, meu agradecimento a todos vocês. Eu tenho que sair agora. Terei aqui, vocês sabem que às quartas tem o meu estudo bíblico, tá? Pra gente poder se assentar um pouquinho, sair de toda essa revolta. Eu estou evoluindo ainda nesse processo. Vou te dizer que eu ainda busco muito, ainda peço ainda, né? Peço para que eu tenha as atitudes e tenha o coração que Jesus teve, que Deus tem, mas vou te dizer, é muito complicado. A gente vivendo nessa terra aqui é muito difícil, mas a gente não pode parar de tentar e buscar, né? Então a gente busca a cada dia para que a gente não faça, né, e não seja igual, e não faça as atrocidades que o mal faz e que vem fazendo com o nosso país. Então a gente vai lutar e vai vencer, com certeza, com nossos valores cristãos intactos, para que a gente não cometa, né, o que eles vêm cometendo conosco, tá bom? Então fica aqui a minha despedida. Agradeço a presença de todos vocês e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fui!